Hoje nosso podcast está recebendo a história de Sinop. Podemos dizer que foi a primeira fonte que impulsionou a economia da nossa cidade, é o setor madeireiro, e por isso que hoje nós estamos recebendo por aqui o atual presidente do Sindusmad, que tem a maior representatividade não só em Sinop, mas na região também desse segmento, Felipe Antonioli. Felipe, seja muito bem-vindo aqui na CDL. Obrigado, Dani, obrigado. Uma grata satisfação poder representar o Sindusmad, poder representar o setor de base florestal. É motivo de grande honra representar. Agradecer já o convite do presidente Dinho, de vocês, já parabenizá-los também pelo trabalho que vem sendo realizado, né? E o trabalho do Sindusmad se confunde às vezes com o próprio trabalho da CDL, que é defender os interesses do setor, criando benefício também para toda a sociedade. É uma honra. E é uma representatividade gigantesca, até porque quando a gente fala do setor madeireiro, foi o que impulsionou, foi o sonho de muitas pessoas quando vieram para cá para trabalhar nesse segmento, que alavancou a economia da nossa cidade durante muitos anos ali, principalmente nesse tempo inicial, nesses anos iniciais da nossa cidade, não é? Com certeza, eu falo assim, não é só de história, né? Nós fomos a mola propulsora aí do desenvolvimento e crescimento da região de Sinop, do Mato Grosso. Eu falo que o setor madeireiro é a cara da transformação do Mato Grosso, sempre vou bater nessa tecla. E a nossa representatividade realmente é muito grande. São mais de 186 associados aqui no município de Sinop e toda a região. Nós defendemos os interesses particulares e coletivos de cada um. E também abrangemos uma área de 29 municípios. Então, nós temos uma vasta extensão territorial aí também, o que fomenta ainda mais a nossa representatividade. Felipe, eu estava observando, até comentei com os meus colegas, hoje, na mesa de reuniões de vocês, tem uma equipe muito jovem. Sim. Então, assim, talvez assim como você, que é um presidente jovem, já é uma herança de família trabalhar nesse segmento? Vocês vieram impulsionados também pelos pais para seguir, dar continuidade? Sim, eu acredito que a madeira, o pó de serra já está no sangue, como se diz. Já é da nossa família, já é a terceira geração. Meu avô já mexia com madeira no Rio Grande do Sul. Depois a nossa família, meu pai e meus tios foram para o Paraguai, divisa com Mato Grosso do Sul ali. Tinham madeireira lá, depois vieram para o Mato Grosso, em 1976, se não me engano, meu tio Valdemar, o primeiro presidente do Sindusmad, veio para o Mato Grosso, abriu uma serraria aqui, e nossa família, o meu pai, a gente vem em 2000 para cá, e a madeira já está no sangue. Eu fiz outros cursos, tenho outra formação, tenho formação jurídica, de administração também, mas depois que eu comecei de fato a mexer com a madeira, com o setor de base florestal, viu tanto que é sofrido, mas também você consegue colher os frutos. Foi acompanhando o dia a dia do pai? Também. Eu acompanhei na infância, né? Sim. Na infância, na serraria. Então, a gente foi aprendendo ali ao longo do tempo como que é o trabalho, como se diz, do setor de base florestal. E aí, no seu caso, você pensou, olha, é essa área que eu quero, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu até me formei, né? Me formei na área jurídica, me formei em administração também pela Unemate, no estado do Mato Grosso. Só que depois que nós montamos a nossa empresa, que a gente viu como que era o trabalho, e realmente tá no sangue, igual eu falei. O gostoso de trabalhar com madeira é que são os desafios diários. Todo dia você tem um desafio a ser vencido, então é uma monotonia, né? Então é isso aí, é prazeroso. Eu me sinto realmente honrado em poder retribuir de alguma forma tudo que o setor fez por mim, pela nossa família, e tentar ajudar o setor à frente do Sindusmad a trazer os benefícios e gerar suporte a todos os associados, que realmente é a nossa intenção. E até mesmo fez muito pela sociedade, né? Porque a história conta muita coisa, até imagino que a sua família também deva contar isso, pessoas que vivenciaram. Na época, quando esses pioneiros também chegaram à cidade, não se tinha uma estrutura igual tem hoje. Então, até mesmo o setor madeireiro foi quem batalhou para se ter muita coisa, muitas conquistas. Até gostaria que você compartilhasse um pouquinho, foi desde a questão das estradas, enfim. É o famoso integrar para não entregar, né? Eu considero um desbravadores, como se diz, lutadores,
sempre na luta, na labuta ali, pelo desenvolvimento da região. Sim. E vários benefícios não só para o setor. O Sinismad ele foi criado ali, antigamente era uma associação, né, onde o setor se uniu para trazer benefícios e suporte para o setor, mas também alavancando a região. Então, o Sinismad foi um dos grandes responsáveis para trazer energia para a região de Sinop. O Linhão, o né? Linhão, o famoso Linhão. Também foi uma das entidades, também não, foi a principal entidade aí que trouxe o Corpo de Bombeiros para ajudar aí nas necessidades das madeireiras. Com a né, construção do espaço, né? Construção do espaço dos bombeiros. Agora a nova sede também nós ajudamos muito. Então, não é só para o setor. É para a sociedade. E até porque parece que naquela época se precisava muito também da questão da energia, era uma grande dificuldade, um grande obstáculo. Então se trabalhou muito para se conseguir, né, o avanço. Com certeza, gerando benefícios para o setor e para a sociedade em geral, distribuindo renda, gerando empregos, né, é isso que a gente deve resguardar sempre na memória, né, não deixar essa história não ser contada adiante. A gente tem que sempre contar essa história com muito orgulho, que foi realmente com luta, desafios superados diariamente. E Felipe, interessante conversar com você, porque você também tem esse conhecimento do que as gerações já te contam, né? De que eles vivenciaram lá e a realidade que hoje você vive. Eu imagino que sejam assim 2 momentos muito diferentes, porque quando a gente se fala do setor madeireiro, 40 anos, né? Quando se fala de início da cidade para agora, eu acho que deve ser totalmente diferente, né, hoje para se trabalhar dentro do setor. Como é que é isso? Sim, a gente vê antigamente realmente que era trabalho, né, o desbravar, e hoje a gente tem algumas outros empecilhos também que nos atrasam de certa forma, que é a parte burocrática, as questões jurídicas, questões ambientais, que às vezes causam alguns entraves ali que a gente tem que também ter o jogo de cintura para, como se diz, superar as adversidades. Qual que é essa maior dificuldade hoje? Hoje eu acho que uma das maiores dificuldades é a falta de conhecimento da população em geral em relação ao setor de base florestal. O setor de base florestal ele ficou muito ligado à questão do desmatamento, que a gente tem que levar sempre adiante, que o setor de base florestal ele não é beneficiado em nada com o desmatamento. Nós queremos a continuidade da floresta, a perpetuidade das essências, que é a continuidade também do nosso trabalho, e a burocracia com alguns entraves ambientais, jurídicos, que vem travando o nosso setor bastante. E, assim, não sei, talvez você quis dizer que o madeireiro tenha levado um título, assim, não muito bom perante os olhares, não só do país, mas até mesmo fora do país, seria isso? Sim, eu acho que o nosso principal, assim, fato que nos impulsiona hoje é levar essa informação, desagregar o setor de base florestal do desmatamento. Nós temos um importante vetor hoje que o setor de base florestal trabalha, importantíssimo e fantástico instrumento, que é o projeto de manejo florestal sustentável. Como que funciona esse manejo? Até tenho essa curiosidade, porque assim, hoje vocês compram áreas, a gente sabe que o tanto que se fala em preservação, né? Enfim, sim. Como é que funciona hoje em dia? E deve ser caríssimo se for para ter um espaço desse. Tem parcerias? Como é que é hoje, Felipe? Conta pra gente o dia a dia de vocês. Certo. Hoje a maioria dos negócios são em parcerias com produtores rurais. Uhum. Eles fazem um manejo florestal na sua área de reserva legal. Então, 80% da sua propriedade é uma área de reserva legal. E nesses 80% faz o plano de manejo florestal sustentável. O que é fazer um manejo? O manejo consiste em o quê? Em catalogar todos os indivíduos, árvores de uma determinada área, certo? Uhum. E nessa área você vai identificar aquelas árvores que já cumpriram o seu papel na natureza, cumpriram o seu papel no meio ambiente, que já estão morrendo, que já estão em processo de envelhecimento e já podem ser colhidas.
E assim, diante disso, às vezes muitas pessoas pensam, então tá tirando essa árvore, depois vai ficar, vai desmatar, não vai ter o espaço. Mas tem um processo após isso também, né? É assim, Dani, as árvores, a gente tem que falar o quê? Que as árvores não são eternas, né? É o primeiro fato. Todo mundo pensa, não, essa árvore aqui tem 400, 500 anos. E é um absurdo falar isso, porque a árvore, ela nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. É igual uma sociedade civil organizada, no caso, uma sociedade humana. Ela nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. E o manejo florestal vai lá, faz o inventário de todas as árvores, vê quais as árvores que já cumpriram esse ciclo de vida dela, né? Que ela já fixou o carbono, Já cumpriu o papel. Isso, já cumpriu o papel, e daí que o madeireiro vai lá, ou o extrator, de fato, vai lá e colhe essa árvore, né? Sem prejudicar a natureza. Na verdade, está criando benefícios para o meio ambiente, porque você abre uma clareira na floresta, quando você abre uma clareira, vem o sol, e aquelas árvores que são as filhas da árvore mãe começam a desabrochar, sequestrando mais o carbono, né, de uma forma mais rápida, potencializando ainda mais o sequestro de carbono. E você, daquela árvore mãe que já está em processo de envelhecimento, já está morrendo, você consegue fixar o carbono nela através da madeira, levando para uma serraria. Posteriormente vai se virar um móvel, vai virar uma embarcação, vai virar uma carroceria de um caminhão. E é isso que a gente faz. E numa área de manejo florestal sustentável, você não faz o desmate. Você não planta outra árvore, mas você deixa brotar, potencializar aquelas que estão no subbosque da floresta, no caso, né? Que daí elas vão ter um potencial maior de crescimento. Isso é uma questão de anos também. 25 anos para você entrar nessa floresta de novo. E hoje, assim, compensa para vocês terem as áreas de vocês ou não? O madeireiro compensa ele ter uma área dele ou compensa mais uma parceria? Porque quando se fala de floresta, não é uma mínima porcentagem que se pode mexer hoje, não é, Felipe? Sim, hoje em dia eu vejo, para você adquirir uma propriedade é bem complicado aqui no estado do Mato Grosso. Hoje uma propriedade, ela é um valor razoável, um valor altíssimo, e a grande fato é nós procurarmos os produtores rurais que têm essa reserva legal para a gente fazer um manejo florestal sustentável nessas áreas. Demora-se o fato, que nem eu falei para você, 25 anos para você adentrar de novo nessa floresta. Mato Grosso hoje já conta com mais de 4 milhões de hectares de áreas de manejo florestal sustentável, e a perspectiva do governo do estado do Mato Grosso é chegar até 2030 com 6 milhões de áreas de manejo florestal sustentável. Isso quer dizer o quê? Que 6 milhões de hectares são garantidos que não vai ter invasão, que não vai ter, um exemplo, fogo, alguma coisa nesse sentido, porque realmente está vinculado o CPF do produtor rural ou do extrativista naquela mata, naquela floresta. E quando a gente fala assim de regiões, tem, de acordo com a lei, se não me engano, é 20% apenas, né, que pode... Isso, o proprietário rural, ele tem, um exemplo, 1.000 hectares. Ele pode abrir 200 hectares, ele pode abrir para outras economias, para pecuária, para agricultura, e 80%, 800 hectares no caso, vai ser área de reserva legal, que a gente pode fazer os planos de manejo florestal sustentável nessas áreas. Então é a mesma coisa que você ter um prédio aí de 10 andares, poder locar 2 e pagar impostos e taxas sobre os 10, mas você pode fazer uso também do manejo nesses 80%, né, que você pode fazer. E hoje, então, como que vocês fazem? Vocês trabalham mais aqui com o estado de Mato Grosso, com outras regiões? Como é que é o dia a dia de vocês? Hoje a gente tem um trabalho também no estado do Mato Grosso. O Sindusmad, ele atende as particularidades de todos os associados. A gente faz visitas aí praticamente semanais nos associados para ver as particularidades, para entender a real necessidade de cada associado. Nós fazemos várias feiras, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Semana passada mesmo estivemos no Rio de Janeiro, mostrando os benefícios do manejo florestal para lojistas, representantes, arquitetos, engenheiros, autoridades, fomentando o uso da madeira nativa da nossa região.
E também estaremos em maio, vamos para a França, também mostrar para o pessoal realmente entender o tamanho do benefício que é gerado através de um plano de manejo florestal sustentável. E tem algumas espécies, o que pode, o que não pode, quando a gente fala assim, que pode ser retirado de acordo com a lei, o que não pode? Sim, hoje para você fazer um inventário florestal, é catalogado todas as essências, e algumas essências, como você disse, estão em risco de mais de extinção ou estão mais raras em determinada floresta, em determinada área, elas não vão ser abatidas. Então não vai se abater nem daqui 25 anos, nem daqui 50. Algumas essências não vão ser abatidas. E tem as madeiras de lei também, castanheira, entre outras aí, que essas aí também já não são catalogadas, mas não correm o risco de ser também colhidas. E a partir desse processo, então, que ela sai lá da região de mata, aí qual que seria a próxima etapa? Como que funciona esse dia a dia de vocês? Faz o inventário florestal, identifica as árvores em potencial para ser colhidas, é feito o abate delas, direcionado para causar o menor impacto possível para a natureza. Depois é levado para um esplanadão, onde faz a secção das árvores, das toras. Um exemplo, uma tora de 10 metros vira uma tora de 5 metros. E isso daí a gente tem que também valorizar o estado do Mato Grosso, que nós mudamos o nosso sistema o ano passado. Agora nós temos rastreabilidade total da madeira. Se você ir na serraria hoje de um industrial, pegar uma viga lá, quer saber de que tora que saiu essa viga, de que árvore que saiu, tem as coordenadas geográficas certinho do manejo florestal que ela saiu. Isso daí, querendo ou não, traz uma confiança mais também para o consumidor final. Então ela sai, vai para o esplanadão, vai para a serraria, transporte feito ainda de madeira com os caminhões, vai para a serraria, faz o desdobramento dessa madeira. Muitas vezes você faz o beneficiamento também da madeira, transformando ela em assoalho, em um deck, em algum móvel. E daí, geralmente, vende-se também a mercado interno, estado do Mato Grosso, Sinop, tem bastante procura, e também nos outros estados, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, por aí vai. E inclusive manda para fora do país, né? Muitos. Sinop hoje, a gente fala muito de história de madeira de Sinop, mas hoje Sinop ela está se tornando de novo não, Sim. tornando de fato um polo de industrialização de madeira serrada. Muita gente está trazendo madeira serrada, em bruto, das regiões de Aripuanã, Coniza, trazendo para Sinop, beneficiando essa madeira e exportando a madeira. Exportando em deck para França, Noruega, China, Estados Unidos, Japão e por aí vai. Esses são os principais países que têm interesse? Sim, sim. O mercado de exportação, por mais que nós temos uma vasta floresta amazônica, muitos produtos, ainda o nosso mercado de exportação tem alguns entraves burocráticos que de certa forma impedem assim a vontade do industrial se tornar um exportador. E eles têm esse interesse nessa madeira que se transforma em quê nesses países? Qual que é o principal interesse deles? Móveis, o próprio assoalho. Por mais a madeira, querendo ou não, a gente tem que citar realmente que a madeira, os outros países eles entendem de fato, a madeira é o bem mais sustentável de uma construção. É o bem mais renovável. Um exemplo, o cimento ele não vai brotar de novo que você tirar o cimento. O vidro não brota, a madeira ela vai brotar. Então os outros países eles estão com esse conhecimento assim que não, realmente a madeira é o bem mais sustentável. Então ela vai se tornar um deck, vai se tornar um assoalho, vai se tornar um móvel de requinte. E querendo ou não, tem o aconchego que só a madeira traz, isso daí eu posso garantir. E sem contar que quando a gente fala assim de obras, enfim, de tantas coisas nessa linha da construção, ela é algo assim que está super em alta, é super bonito, elegante, charmoso de se ter num espaço, né? Ah, com certeza, a madeira traz um requinte, um luxo ali que só ela, e eu falo assim, ela é muito pouco valorizada. Muito pouco valorizada. A gente tem, querendo ou não, às vezes tem algumas concorrências que a gente fala, não, a gente tem que criar essa percepção, fala, não, vamos mudar,
essa percepção. A madeira é o bem mais sustentável, o bem mais renovável. E foi criando uma percepção totalmente ao contrário. As pessoas meio que a convicção das pessoas que a madeira provém do desmatamento, a gente tem que mudar isso, sabe? A gente tem que falar, não, a madeira vem, você tira aquela árvore, mas brota outras. Então tem uma renovação, tem um ciclo, né, para você trabalhar. E nada melhor que um manejo para mostrar isso daí. E Felipe, até quando a gente fala assim, porque quando a gente diz de setor madeireiro, foram vários pontos relevantes. Foi desde o início da história da cidade, depois veio ali quando se chama a tal da crise da madeira, né? Muita gente veio para trabalhar, enfim. Até é interessante a gente resgatar um pouquinho isso. O que aconteceu nessa crise da madeira? Certo. A crise da madeira foi devido a algumas operações também, né? Mas tinham grandes empresas, né? Naquela época as laminadoras, com algumas essências também mais compensado. Então tinha grandes empresas que daí algumas operações meio que travaram e, querendo ou não, você tem um número elevado de colaboradores que teve um certo período que teve que parar a indústria, né? E a maioria das empresas também eram do quê? De pessoas que já estavam ligadas a outros setores de economia, agricultura, pecuária. Então falou, não, opa, vou partir para outro lado que isso aqui está mais complicado, né? Então muitas fecharam naquela época, muitas fecharam. Outras, como se diz, logo posterior abriram. A minha mesmo foi uma que abriu posterior às operações e tal, e a gente vem trabalhando, mas muitas mesmo. E eu até imagino que naquela época, assim, era uma fonte de renda a cidade. Então o pessoal deve ter ficado bem preocupado, tipo, e agora? O que Sinop vai se transformar, né? Porque foi um momento assim, foi um marco para o nosso município, né? Sinop é a menina dos olhos, né? Eu falo que Sinop é pujante, mas enquanto setor de base florestal, enquanto madeira, ainda nós fomentamos muito. Nós geramos muitos empregos, distribuindo muita renda, pagamos muitos impostos. Somos a quarta economia do estado do Mato Grosso. Tem algumas cidades aí mais a norte, mais a norte, que sobrevivem praticamente exclusivamente da atividade madeireira. É claro que Sinop virou um polo, né? Mas nós representamos, enquanto entidade Sinosmar, nós representamos várias cidades que ainda, não vou falar que dependem exclusivamente, mas a principal fonte de renda da população advém do setor de base florestal. E vale a pena a gente reforçar que o madeireiro ele se reinventou depois de tudo que ele passou, né? Sim, o madeireiro ele vem se reinventando, né? A organização hoje de uma indústria, você consegue... antigamente tinha os problemas dos resíduos, né? Hoje em dia você não perde mais nada, nem a casca da árvore, no caso. Hoje você chega numa empresa, ela não tem pó de serra, ela não tem lenha, ela já faz o material lenhoso dela virar um cavaco, uma biomassa para alimentar as usinas de etanol, alimentar armazéns, e o pó de serra da mesma forma. Então tudo já tem um destino, mas já tem uma destinação, além da organização, né? Porque nós somos obrigados, não, trabalhamos com um sistema que tem uma rastreabilidade total da madeira, então nós somos obrigados a serem organizados também. O que seria um chip instalado? A partir do momento que você colhe aquela árvore no manejo florestal sustentável, ela já vem com uma plaqueta com QR Code. Então você chega com o QR Code na tora, você já identifica a coordenada geográfica, você já identifica de onde ela saiu, as medidas dela, a essência também de cada árvore, então já é identificado para você também ter essa rastreabilidade total. A tecnologia ajudou bastante o setor. Ajuda bastante. Antigamente, como se dizia, era no papel e na caneta. Hoje em dia, a maioria dos madeireiros é no tablet, celular, e tem que se organizar. E eu até ouvi dizer que... Só que temos que valorizar mais a nossa madeira. Ainda tem que valorizar mais, porque realmente, pelo trabalho que dá, e por ser nós aqui, um exemplo, o Brasil, a nossa floresta amazônica aqui é única. E a gente tem que ter noção disso, e não brasileiro jogar isso daí para baixo e falar, não, a gente está desmatando. A gente está fazendo um benefício gigantesco para a natureza, para o meio ambiente, que é a prática do manejo florestal sustentável. E, no entanto, que é uma fiscalização bastante em cima de vocês, não é? Sim, existe essa fiscalização. E nós somos, como se diz, a favor da fiscalização. Em todos os setores, não só no setor madeireiro, pode ser
combustíveis, farmacêuticos, sempre vai ter pessoas que agem de maneira ilícita, de maneira errônea, né? Então, Qualquer lugar, qualquer profissão. qualquer profissão. Isso daí em todos os setores vai ter. Mas a gente, como se diz, os associados do Sinosmar, os associados dos 8 sindicatos ali do setor de base florestal do estado do Mato Grosso, nós temos a convicção que nós somos a favor, porque senão também gera uma concorrência desleal para nós mesmos, entendeu? Que queremos trabalhar de maneira certa. E que até porque é um custo muito alto para se manter certeza, nesse setor, né? O custo é altíssimo. E até mesmo, o Felipe, eu ouvi dizer que antigamente para fazer nota, tudo, tinha que se deslocar até outros municípios, enfim. Hoje até nessa questão das notas, acabou facilitando, vindo mais perto, né? Hoje o Wi-Fi, como se diz, já é presente nas edificações aí dos matos, né? Antigamente era barraco, né? O pessoal dormia em barraco. Hoje em dia as edificações, containers, com até ar-condicionado, e não pode faltar internet, né? Internet, com uma impressora boa, um notebook para você fazer os documentos florestais, e o caminhão já sai 100% rastreado, legalizado e com identificação legal. Diz que para pegar a assinatura tinha que ir, se não me engano, até Cuiabá. Eu ouvi essa história de quem vivenciou já há muitos anos, e depois o pessoal fala, não, agora, né, ficou tudo muito mais fácil, a gente já tem mais acessível. Com certeza, né? Antigamente meios. Tinha a TPF, né, que era um documento. Eu já entrei em 2008, já era nota fiscal eletrônica, já tinha o Cisflora, que é o sistema do estado do Mato Grosso, então a gente já pegou mais digital a era aí. E quando a gente fala até mesmo do que hoje é o setor, e eu acho que essa imagem que você diz de querer também levar para fora do país, e até mesmo aqui dentro do nosso país, essa imagem de como realmente é. Vocês têm também a Pro Madeira, que já foi realizada há muitos anos, que conta um pouco dessa história, que traz os produtos e que valoriza realmente o segmento, né? Com certeza. Alguns anos atrás nós tínhamos aqui em Sinop, né, a Feira Pro Madeira, idealizada pelo então presidente José Eduardo Pinto. É uma feira que o público vinha em massa. Era muito, como se diz, o povo ia com gosto, e vinha pessoas de outras regiões também para a feira. Hoje em dia a gente optou mais o quê? Por levar essas feiras para outras localidades. Né? Eu sei que a gente tem que fazer o trabalho de casa, tem que mostrar aqui também para a população do Mato Grosso o que é o manejo florestal sustentável, quais os benefícios, mas a gente agora está optando também para levar esse conhecimento para a população em geral de outras regiões, né? De outros estados. É isso que a gente está fazendo. No ano passado estivemos em São Paulo, no evento Fórum Madeira Sustentável. Esse ano no Rio de Janeiro, Madeira Sustentável também, e outras feiras que a gente vai participar para levar realmente o conhecimento de todos os benefícios que nós estamos fazendo pelo meio ambiente. E esse é um mês muito especial, né? Um mês que valoriza essa história, porque 40 anos, diante de tudo isso que a gente tem conversado aqui, de como se começou, até inclusive foi esse setor que muita gente decidiu sair de outros estados, de outras cidades, e vir para a nossa cidade morar para trabalhar aqui no setor madeireiro, não foi? Com certeza, 40 anos de história, 40 né, anos. do Sinosmad, e eu vou falar a verdade, eu acho que se não tivesse essa união dos empresários na época para gerar o desenvolvimento e crescimento não só para o setor, mas para toda uma sociedade, o setor ele ia ser massacrado praticamente. Então, eu admiro muito esses empresários que se uniram, né, em busca da melhoria para o setor e para toda a sociedade, querendo ou não, desenvolvendo todos. E esse momento dos 40 anos, vocês vão fazer uma comemoração? Como é que vai ser? Vamos, a gente já está na organização aí, provavelmente vai ser mais para o final do ano. Vamos nos organizar, fazer algumas lembranças, contextualizar toda a trajetória de todas as diretorias, de todos os presidentes que passaram, né? Realmente para valorizar o trabalho de cada um, de cada diretor, de cada associado que pelo Sinosmad passou. E no caso de vocês, quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Antigamente era 3 anos. Sim. Era 3 anos, daí a maioria dos presidentes ficavam 3, mais 3 dava 6, era muito tempo. Hoje em dia está 2, com direito à reeleição, um exemplo, se quiser mais 2 anos. Você fica até quando, então? Eu fico até maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Já estamos na procura de um sucessor, já está quase certo. É uma diretoria bem jovem, né, Felipe?
Diretoria jovem, a gente deu uma renovada, Aham. bastante, nós somos em 37 diretores, muito participativos, eu só tenho a agradecer a cada um, porque realmente, o Felipe não pode ir numa entrevista, o Felipe não pode ir num evento, o outro diretor na hora se disponibiliza aí, e é um novo ciclo, é igual o ciclo florestal, é um novo ciclo de madeireiros que estão surgindo, que são os filhos, a maioria são filhos dos industriais, né, para dar continuidade no trabalho. E que bastante, imagino que bastante coisa tenha mudado de quando os pais começaram, enfim, às vezes até uma herança aí. E de agora, né, os filhos assumindo, a lei mudou bastante coisa, os anos fizeram com que se mudasse a forma de trabalhar mesmo, né? Sim. Dani, eu fui criado assim, meio que falando assim, ó, Felipe, setor de base florestal, quanto menos aparecer, melhor, tá? E realmente nunca tive a intenção assim de fazer um Uma podcast, uma entrevista. entrevista. A gente sempre tinha aquela intenção não, o pensamento vou ter uma vulnerabilidade, né? Exatamente. Uma exposição traz uma vulnerabilidade para você também. Sim. Então, mas eu acho que é um dever nosso hoje em dia, é um dever do jovem industrial, do jovem empresário, mostrar tudo que o setor de base florestal traz de benefícios, não só para a região, como para os industriais, como para os colaboradores, quanto para o meio ambiente. Então, a gente tem que se expor, mudou essa concepção e vamos à luta, né? E, na verdade, hoje, se a pessoa não está trabalhando de forma legal, ela nem consegue trabalhar. Não consegue. Hoje é uma série de exigências, né? Tem série de licenças, licença de operação, licença ambiental, licença corpo de bombeiros, alvarás, entre outras licenças que você tem que ter para desempenhar a atividade florestal, CCCEMA, Cadastro Único das Operações. Então você é realmente identificado em qualquer lugar que você vai. Tem que ser feitas essas obrigações e licenças legais. E a gente até entende, assim, às vezes que os antigos também queriam dizer, às vezes esses rótulos, né, que são impostos. Então, talvez por isso que diziam, mas é interessante de vocês virem e explicarem realmente hoje como que funciona. Porque antigamente, quando se chegou aqui, o que era Sinop antigamente? Era Sim. uma região de mata. Enfim, e hoje? Hoje que se fala muito da questão de preservação. Então, como que se faz? Da onde que se vem essa madeira? Como que se produz isso? Sim. Né? Como é que é o trabalho de vocês? Eu acho muito interessante. Eu, por exemplo, né, mesmo a gente tendo acesso a essa história, a gente tem dúvidas. Então, Claro. assim, da onde que vem? Tem parcerias? E isso que é o legal que você disse, porque é um trabalho, você vê como que se revolucionou, em conjunto, uma integração hoje. Setor madeireiro, pecuária e agricultura, não é mesmo? Sim, é uma parceria, né? Aham. Tem alguns industriais que eles já têm a área dele própria, mas a maioria é parceria com o produtor rural, né? Aí fácil, manejo florestal sustentável, você realmente pega 4 a 7 árvores, um exemplo, em 1 hectare de futebol. São mais de 15 a 25 mil indivíduos e você faz essa seleção de 4 a 7 indivíduos que você vai colher e vai brotar os filhos dela. Então, no caso, hoje eu posso falar a verdade, um exemplo batendo no peito. Eu estou fazendo um bem para a natureza, eu estou fazendo um bem para o meio ambiente, eu estou gerando emprego, eu estou gerando renda, eu estou levando dignidade para as pessoas que moram na Amazônia Legal, aí na floresta. Então, é salutar, a gente vê com um brilho nos olhos realmente que a gente está fazendo um bem, não só para nós, mas para a sociedade em geral. E Felipe, eu não sei se você teria esses números, mas hoje são quantas madeireiras, também profissionais que trabalham a relevância do setor até mesmo para a economia. Certo. Você teria algum número assim? Aqui são mais de 11.500 empregos diretos gerados no Mato Grosso, tá? No Mato Grosso, diretos. Isso sem contar a parte de transporte, sem contar a parte de extração, sem contar a parte de contábil, essas coisas assim. Sim. Mas diretos são esses aí. Mas, então a gente fala assim pelo Observatório da Indústria, que é da Federação das Indústrias, que é uma parceira também do Sinosmage, do CIPEM, são praticamente 100 mil pessoas que diretas e indiretamente trabalham no setor de base florestal, né, no estado do Mato Grosso. Madeireiras em Sinop, associadas são 104,
alguma coisa assim, são mais de 100, mas associadas no total da nossa região são 186 madeireiras associadas. Poucas não são associadas. É um número bem significativo, né? Uma representatividade muito grande, principalmente com a Federação das das Indústrias do Estado do Mato Grosso. E assim, são números que economicamente a gente pode dizer que tem uma relevância muito grande para alavancar a economia. Com certeza. O que a gente gera de impostos e simples, nacional, na parte tributária, na parte também como se diz, dos olerites, dos colaboradores, é de grande monta, né? Uma empresa hoje, uma indústria de 1 hectare, ela tem 10 a 15 funcionários no mínimo ali, direto, trabalhando na produção. Ok. No seu parque industrial. Felipe, eu agradeço por você ter vindo aqui hoje, né, na CDL. A CDL que tem essa representatividade com o comércio, interligado também, né, com essa questão de empregos, tudo o que o segmento gera de vocês. E também aproveitando essa oportunidade, parabenizando o Sindusmad pelos 40 anos, né? Esse Sim. que é um mês, é um ano especial de tantas décadas assim presentes por aqui. E também aproveito e deixo o espaço para suas considerações finais. Beleza, obrigado, Dani. Realmente 40 anos de história, 40 anos de luta, de desafios, tal como a CDL, em defesa dos lojistas, nós estamos em defesa do setor madeireiro, querendo ou não, a gente gera benefícios para toda a sociedade. Então, nossos agradecimentos pelo espaço e contar com vocês também para levar esse conhecimento para as outras pessoas, para que a gente seja, como se diz, tenha a nossa imagem desmistificada, alterada, como os verdadeiros guardiões da floresta e não como o vilão. CDL está de portas abertas aqui para vocês, sejam sempre muito bem-vindos e pode estar contando com essa parceria aqui com a entidade também. E eu e você temos um próximo encontro aqui no nosso podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.